te espante. Tudo passa. Só Deus não muda. A paciência tudo alcança. Nada te falta com Deus no coração. Só Deus te basta. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor do Pai, a comunhão do Espírito Santo esteja com todos vocês. Bendito seja Deus que nos reúne no amor de Jesus Cristo. Oremos, irmãos e irmãs. Ó Deus, pela humilhação do vosso Filho, reergueste o mundo decaído, dai-nos uma santa alegria, para que, livres da escravidão do pecado, cheguemos à felicidade eterna. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus, e convosco vive e reina, na unidade do Espírito Santo, por todos os séculos dos séculos. Amém. Queridos irmãos e irmãs, mais uma vez aqui nós nos encontramos para meditar a palavra de Deus no nosso programa por intercessão de Santa Teresa de Jesus, Só Deus Basta. E a palavra de Deus ela encontra no Evangelho de São Lucas, no capítulo 10, no versículo de 1 a 12 e de 17 a 20. O Senhor esteja convosco e Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, o Senhor escolheu outros 72 discípulos e o enviou 2 a 2 à sua frente, a toda a cidade e lugar onde ele próprio deveria ir. E dizia-lhe: a messe é grande, mas os trabalhadores são poucos. Por isso pedi ao dono da messe que manda trabalhadores para a colheita. Eis que eu vos envio como cordeiro para o meio de lobos. Não leveis bolsa, nem sacola, nem sandália, e não cumprimenteis ninguém pelo caminho. Em qualquer casa em que entrardes, dizei: a paz esteja nesta casa. Se ali mora um amigo da paz, a vossa paz repousa sobre ele, senão ela volta para vós. Permanecei naquela mesma casa, comei e bebei do que tiverem, porque o trabalhador merece o seu salário. Não passeis de casa em casa. Quando entrardes numa cidade e fordes bem recebido, comei do que vos servirem, curai os doentes que nela houver, e dizei ao povo: o reino de Deus está próximo. Mas quando entrardes numa cidade e não fordes bem recebido, saindo pelas ruas, dizei: até a poeira de vossa cidade, que se apegou aos meus pés, sacudimos contra vós. No entanto, sabeis que o reino de Deus está próximo. Eu vos digo que naquele dia Sodoma será tratada com menos vigor do que essa cidade. Os 72 voltaram muito contentes, dizendo: Senhor, até os demônios nos obedeceram por causa do teu nome. Jesus respondeu: eu vi Satanás cair do céu como um relâmpago. Eu vos dei o poder de pisar em cima de cobras e escorpiões e sobre toda a força do inimigo,
e nada vos poderá fazer mal. Contudo, não vos alegreis porque o Espírito vos obedece, mas antes ficais alegre, porque o vosso nome estão escrito no céu. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs, nós estamos vivendo o 14º domingo do tempo comum. E nesse 14º domingo do tempo comum, a palavra de Deus, aqui no Santo Evangelho, toda a liturgia, né? Hoje fala dessa paz, dessa alegria, e que é a missão. Coisa linda isso tudo, né? Então Jesus aqui no Evangelho fala desses 72. Quando fala dos 12, fala daquelas 12 tribos de Israel, né? Quando fala dos 72, fala do mundo todo. Então, um Deus que envia a sua messe, né? Os seus operários para a sua messe, que é o mundo. E Jesus, ao mandar, né, os seus discípulos, ele fala que ele envia de 2 a 2, porque na palavra diz assim: onde 2 ou mais estiver reunido, eu estou no meio deles. Isso quer dizer que Jesus está aqui falando das comunidades, como é bonito nós nos reunir em comunidades, para ir, né? Quer dizer, então ele envia aqueles nas comunidades aonde ele próprio deveria ir. Então, quando nós falamos de missão, de ser enviado a uma missão, é o próprio Deus, é o desejo de Jesus. Não dá para Jesus ir, quer dizer, quando ele estava no mundo, ele ia onde ele podia, mas ele já foi criando o seu discipulado para que aqueles que iam compreendendo o valor do Evangelho, a riqueza da palavra e os dons que era manifestado através do Espírito Santo, e a igreja deixada, que é os sacramentos, e essa divindade que a igreja leva às pessoas, é o desejo de Jesus, ele que quer estar lá, ele que precisava estar lá, né? Então nós estamos levando Jesus. Quando a nossa missão é bem vivida, nós estamos levando Jesus. Quer dizer, e esse levar Jesus nos cria em nós, então, uma responsabilidade. E essa responsabilidade de ser enviado de Deus para estar no lugar que Jesus deveria estar, precisa de ter as regras que são necessárias. Então, Jesus fala aqui, né? A messe é grande, mas os trabalhadores são poucos. Por isso, pedi ao dono da messe que manda trabalhadores para a colheita. E ele não deixa, não mente não. Falou: eu envio vocês como ovelha no meio de lobos. E ele orienta que o portador, que nós somos portadores da paz, né? Não é essa ausência de guerra, mas essa convicção de quem é Jesus. Então ele fala que para essa missão, como ela é uma prioridade, como poderíamos dizer, está ali para fazer em nome de Jesus, é ele que queria estar ali. E por isso então precisamos ter isso como prioridade. Por isso desapegar. Não levar nem sacola, nem dinheiro, nada, desapega de tudo. O reino de Deus, né? A missão, ela é algo de fundamental e importante, não tem nada mais importante do que a missão. Porque na própria Oremos diz aqui da alegria, da felicidade, dessa vida eterna, dessa felicidade eterna. Então Jesus falou para ser desapegado. E aí eles vão em missão. Assim nós estamos indo em missão.
E quem está em nome de Jesus expulsa todo tipo de mal. E eles ficaram felizes, né, por estar realizando a vontade de Jesus. E eles ficaram muito felizes porque até os espíritos maus obedeciam. E Jesus consegue entender tudo isso. E fala que é realmente isso, que ele viu Satanás descendo, né, com muita velocidade. E aí ele fala que os 72 voltaram muito contentes, dizendo: Senhor, até os demônios nos obedeceram por causa do teu nome. Olha que poder tem o nome de Jesus. Até os demônios obedecem por causa de Jesus. E Jesus respondeu: eu vi Satanás caindo do céu como um relâmpago, e vos dei poder de pisar em cima de cobras e escorpiões e sobre toda a força do inimigo, e nada de mal poderá acontecer. E ele fala: mas contudo não vos alegreis, porque os espíritos lhe obedecem. Não se alegrei por isso. Eles ficaram muito contentes. Claro, quando a gente vê o mal caindo por terra, no nome de Jesus Cristo, a gente fica muito feliz mesmo. Porque aonde tem a paz, aonde tem o reino, aonde tem a palavra, aonde tem o sacramento, tem a vida de Deus. E a gente fica feliz quando o inimigo não tem vez. Mas Jesus fala aqui, ó: antes ficais alegre, porque o vosso nome está escrito no céu. Que coisa linda, amados. Muito mais feliz. Porque quem cumpre aquilo que é mandamento de Jesus, aquilo que é a missão enviada por Jesus, ele recebe a alegria, o seu nome está escrito no céu. É esse o grande sentido, porque aí tem a felicidade eterna. A felicidade eterna consiste no nosso nome. Nós viemos aqui nesse mundo, amados, para sermos instrumento de Deus, para fazer a vontade de Deus. Por isso, então, São Paulo diz assim, ele encorajado diz assim: irmãos, quanto a mim, eu me glorio somente na cruz do Senhor, do nosso Senhor Jesus Cristo, e por ele o mundo está crucificado para mim. Como eu estou crucificado por o mundo. Olha que lindeza, amada, que entrega total, nada tira a paz. Por quê? Porque nós estamos com o nosso nome lá no céu. Nosso nome registrado no céu, porque nós cumprimos a missão que Jesus nos determinou e nos enviou a esse mundo. Por intercessão de Santa Teresa de Jesus, que desça sobre todos vocês, sobre todos aqueles que vocês amam, a bênção de Deus Todo-Poderoso, Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Nada te perturbe, nada te espante, tudo passa, só Deus não muda, a paciência tudo alcança, nada te falta com Deus no coração, só Deus te basta.